Se o fogo do céu se apagasse em nossa geração, alguém perceberia? Se a chama do altar fosse apenas memória, se a cruz se tornasse apenas símbolo esvaziado em paredes frias, quem ainda choraria pelo silêncio de Deus? Há séculos, corações pulsaram com o peso da eternidade, e entre eles estava um jovem missionário frágil, consumido pela febre, mas ainda mais consumido pelo desejo de ver Cristo exaltado entre aqueles que viviam sem esperança. O nome dele era David Brainerd. Brainerd não carregava apenas uma Bíblia, mas um cálice de lágrimas. Ele mesmo escreveu em seu diário: "Sinto-me uma criatura pecadora, cheia de vaidade e corrupção, e, no entanto, não posso deixar de clamar: ó Deus, sê glorificado em mim, mesmo que seja pela minha dor." Palavras como estas não nascem de uma vida confortável, mas de uma alma que sangra pelo céu. E foi nesse cálice que outro homem, o teólogo Jonathan Edwards, provou a profundidade do chamado divino. Edwards não apenas conheceu Brainerd, mas ouviu seu coração e testemunhou sua vida breve, intensa, ardente como um meteoro na noite. Dois homens, dois caminhos que se cruzaram, e dessa amizade brotou não apenas consolo, mas um legado que incendiou o avivamento puritano, como um sopro do Espírito, lembrando ao mundo que ainda há vozes que não se calam, mesmo depois de mortas. Mas olhe ao seu redor. Quantos de nós ainda sentimos esse peso santo? Quantos ainda nos inclinamos diante da cruz com a mesma reverência? O que aconteceu com o temor de Deus, que fazia corações tremerem ao simples soar de um hino? Talvez, como escreveu Brainerd em meio à neve fria das florestas, senti-me esmagado debaixo do fardo de um coração endurecido e de um mundo alheio à graça. Essas palavras atravessam os séculos como espadas que não perderam o fio. Há algo sombrio pairando sobre nossa geração. Falamos de Cristo, mas raramente gememos diante dele. Cantamos sobre a cruz, mas evitamos seu peso. Reclamamos da ausência do fogo, mas esquecemos que o fogo só cai sobre o altar, e o altar exige sacrifício. Brainerd sabia disso. Edward soube ao contemplar o amigo definhando em sua própria casa, cada respiração um sermão, cada lágrima uma oração, cada suspiro um testamento da glória de Deus. E é por isso que estamos aqui neste instante, diante desta palavra. Não para recordar uma amizade antiga como mera história, mas para ouvir o eco profético que ainda ressoa. Porque Brainerd e Edwards não nos deixaram apenas páginas escritas, deixaram um chamado para despertar, um chamado para confrontar o vazio da fé que se contenta com rituais, um chamado para sentir outra vez o peso da eternidade. Então eu pergunto a você, ainda sente o silêncio de Deus? Ainda percebe a ausência do fogo? Ainda reconhece que a cruz tem sido esquecida, enquanto o coração busca atalhos mais fáceis? Se suas respostas doem, é porque o Espírito ainda sopra, ainda fere, ainda chama. David Brainerd escreveu: "Sinto que minha vida nada é, senão para ser gasta pelo serviço de Cristo." E Jonathan Edwards, ao narrar sua breve jornada, declarou que nunca havia visto tamanha intensidade de amor ao Senhor em tão poucos anos de vida. É desse encontro que precisamos beber hoje. É desse altar que precisamos reacender a chama. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Estas palavras não foram ditas por homens, mas ecoam como a essência de toda a Escritura. A voz que sai do trono é majestade, é ordem, é poder. O silêncio que vem da cruz é entrega. É mistério. É redenção que não precisa de aplausos. Entre a voz e o silêncio, toda a história da fé se ergue, e todo coração é chamado a escolher de que lado permanece. Quando o mundo moderno olha para o trono, vê poder humano. Quando olha para a cruz, vê apenas derrota. Mas o Espírito insiste em nos lembrar: o trono sem a cruz é tirania, e a cruz sem o trono é desespero. É preciso ouvir a voz que governa e sentir o silêncio que redime. É nesse lugar que homens como David Brainerd aprenderam a viver. Ele próprio escreveu em seu diário:
Tudo o que desejo neste mundo é cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso custe minha vida. E de fato custou. Jonathan Edwards, ao ler as páginas manchadas de lágrimas de Brainerd, não encontrou apenas notas de um missionário enfermo, mas ouviu a voz do trono e o silêncio da cruz. Ele enxergou ali a síntese de um evangelho que não é feito de conquistas terrenas, mas de corações prostrados. Edwards viu em Brainerd a personificação de um versículo vivo, uma parábola encarnada, uma profecia que ainda fala. E nós? Quantas vezes buscamos a voz de Deus apenas para satisfazer nossos ouvidos, sem jamais abraçar o silêncio que nos confronta? Queremos promessas, mas evitamos renúncia. Desejamos revelação, mas fugimos da disciplina. A igreja deste tempo aprendeu a aplaudir o trono, mas raramente se deixa quebrar pela cruz. Brainerd sentiu essa mesma tensão ao caminhar pelas aldeias dos indígenas, quase sozinho, desprovido de saúde, mas cheio da glória. Invisível. Ele escreveu: "Senti minha alma dissolver-se em amor, ainda que meu corpo se desfazia em fraqueza." Não é isso o que falta em nossa geração? Corações dispostos a serem consumidos pela chama que não se vê? A voz que sai do trono ainda diz: "Santo, santo, santo é o Senhor." Mas o silêncio da cruz ainda responde: "Consuma-se em mim, morre comigo, ressuscita comigo." Entre essas duas realidades está o caminho estreito. Edwards compreendeu isso ao ver em Brainerd um reflexo do próprio Cristo sofredor. Não uma perfeição idealizada, mas uma entrega real. Não uma vida longa, mas uma vida inteira entregue no pouco tempo que lhe foi dado. E talvez seja isso que falta hoje: compreender que o céu não mede impacto por quantidade de anos, mas pela intensidade da entrega. O trono não é conquistado pela pressa, mas pela obediência. A cruz não é ornamento, é passagem. O silêncio dela grita porque o mundo quer calar o evangelho. Mas aqueles que ainda ouvem, mesmo que poucos, ainda se levantam como testemunhas. Se hoje a igreja parece frágil, distraída, dividida, não é porque a voz do trono tenha se calado, mas porque o silêncio da cruz deixou de ser ouvido. Precisamos reaprender a escutar o grito silencioso do Calvário. Precisamos nos dobrar onde Brainerd se dobrou, chorar onde ele chorou, deixar que Edwards nos ensine que uma amizade santa pode transformar o rumo da história. Pois não foi apenas a voz de um missionário solitário que alcançou Jonathan Edwards. Foi o Espírito de Deus através de uma vida consumida que incendiou o coração de um teólogo e moldou gerações futuras. Assim também conosco. Não se trata apenas de palavras ditas em púlpitos, mas de vidas queimadas no altar. A voz do trono ordena que a igreja desperte, mas o silêncio da cruz pergunta: você está disposto a morrer? A viver sem reconhecimento? A gastar-se por Cristo, ainda que o mundo não entenda? David Brainerd escreveu: "Não me importa onde viva ou o que sofra, se tão somente posso ganhar almas para Cristo." Este é o eco do versículo-chave. A voz e o silêncio, o trono e a cruz. Edwards ouviu, e nós somos chamados a ouvir também. O convite agora não é para que apenas admiremos a fé desses homens, mas para que deixemos a palavra nos ferir outra vez, porque a mesma voz que ordena do trono ainda fala hoje, e o mesmo silêncio que grita da cruz ainda quebra os corações endurecidos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Quem ainda sente o Espírito, responda. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nos púlpitos, mas não nas vidas. A cruz está nas decorações, mas não nas lágrimas. A cruz está nos discursos, mas não nos ossos quebrantados diante do Senhor. E é aqui que repousa a ferida mais profunda de nossa geração. Falamos de Cristo, mas não o seguimos até o fim. Tocamos no nome de Jesus como quem toca em um ornamento, mas não como quem se lança em um abismo de rendição. O Evangelho perdeu sua gravidade porque nossa alma perdeu o senso da eternidade. David Brainerd, em meio ao frio e à doença, escreveu: "Senti-me morto para o mundo,
e tudo o que nele existe pareceu-me nada diante do peso da glória. Essas palavras deveriam nos envergonhar, pois ele, com o corpo consumido, ainda carregava mais fogo que milhares de corpos saudáveis que hoje se sentam em bancos confortáveis, mas de corações vazios. A igreja se distraiu, e não com perseguição, mas com conforto, não com espadas, mas com telas, não com correntes, mas com distrações sutis que roubam a devoção. Quantos ainda se levantam pela madrugada para buscar a face de Deus? Quantos ainda sentem o desespero santo que consumia Brainerd, ao ponto de gemer na neve pela salvação dos que nunca ouviram o nome de Cristo? O diagnóstico é duro. Vivemos de uma fé emprestada, de uma espiritualidade superficial, de um evangelho sem lágrimas. Falamos do Espírito Santo, mas resistimos ao seu quebrantamento. Pregamos sobre santidade, mas secretamente cultivamos pecados escondidos. Erguemos as mãos nos cultos, mas nossas mãos estão manchadas com o pó da vaidade. A cruz está nos lábios, mas não nos altares. A cruz está nas liturgias, mas não nas decisões diárias. A cruz está nas páginas das Bíblias abertas em vitrines, mas não nos quartos fechados, onde ninguém vê. Jonathan Edwards, ao observar Brainerd, percebeu algo que falta em nós: a fé que não se acomoda. Edwards disse que jamais havia visto tamanha intensidade de devoção, mesmo em meio a tanta fraqueza física. E aqui está o contraste. Hoje temos corpos fortes, mas corações enfraquecidos. Temos saúde, mas não temos sede. Temos recursos, mas não temos lágrimas. E é essa ausência de lágrimas que denuncia nosso estado. Pois onde não há choro pelo pecado, não há fogo do Espírito. Onde não há quebrantamento, não há avivamento. Onde não há altar de sacrifício, não há resposta do céu. Brainerd clamou em seu diário: anseio por uma piedade profunda e não por palavras vazias. Quantos de nós podem repetir essa oração? Quantos podem dizer diante de Deus que desejam piedade verdadeira e não apenas religiosidade estética? Estamos diante de um espelho profético, e o que vemos não agrada. Vemos igrejas lotadas, mas corações vazios. Vemos pregadores eloquentes, mas vidas secretas em ruínas. Vemos música cristã que ecoa em plataformas digitais, mas não sobe como incenso ao trono, porque falta arrependimento verdadeiro. A cruz está nas capas de livros, mas não nas páginas vividas. A cruz está nos slogans missionários, mas não nas viagens secretas da alma em oração. A cruz está nas conferências, mas não no cotidiano da renúncia. E aqui, neste diagnóstico, ouvimos a voz de Brainerd como quem grita do passado para o presente. Oh, que minha alma pudesse ser como uma chama ardente, consumindo-me no serviço de Cristo. Essa chama não morreu com ele. Essa chama foi percebida por Edwards, que registrou não apenas uma vida curta, mas um testemunho eterno. Mas e nós? O que será escrito sobre esta geração? O que será lembrado de nós quando as vozes se calarem? Diremos que tínhamos luzes, mas não tínhamos luz. Que tínhamos estruturas, mas não tínhamos altar. Que tínhamos programas, mas não tínhamos quebrantamento. O Espírito pergunta: onde estão os que gemem pela santidade? Onde estão os que tremem diante da palavra? Onde estão os que, como Brainerd, preferem a morte a viver, um dia sem sentir a presença de Cristo? Nossa geração aprendeu a brincar com a graça como se fosse moeda de troca para justificar nossa frieza. Mas Brainerd, enfermo, exclamava: prefiro definhar com Cristo do que prosperar sem Ele. Palavras que soam como martelo contra o ferro da nossa indiferença. E aqui não há como suavizar. O pecado tomou formas sutis. Não é apenas o adultério, mas a indiferença. Não é apenas a mentira, mas a vaidade. Não é apenas a idolatria externa, mas a adoração secreta do eu. Não é apenas a ausência de fé, mas a fé diluída no conforto e no entretenimento. A cruz está nas palavras, mas não nos ossos quebrantados. A cruz está nos discursos, mas não na carne crucificada. A cruz está nos olhos marejados de Brainerd, mas falta nos olhos secos da nossa geração. Edwards viu em Brainerd um reflexo de Cristo. Nós vemos em nossa geração
um reflexo de nós mesmos. E é aqui que o confronto se torna urgente. Precisamos trocar o espelho por um altar. Precisamos trocar a autoimagem pelo sangue do Cordeiro. Precisamos voltar ao lugar onde o silêncio da cruz grita mais alto que todas as vozes humanas. O diagnóstico não é para condenar, mas para despertar. Pois se a igreja se encontra adormecida, ainda há tempo de acordar. Se a alma está fria, ainda há brasas sob as cinzas. Se a cruz foi esquecida, ainda há um Cristo que a sustenta e que chama pelo nome. O Espírito ainda pergunta: a cruz está em sua vida ou apenas em seus lábios? A cruz está em sua rotina ou apenas em seus discursos? A cruz está queimando dentro de você, ou você apenas fala dela como quem fala de uma história distante? David Brainerd e Jonathan Edwards não foram perfeitos, mas foram marcados. E nós seremos lembrados como o quê? Uma geração que brincou com a eternidade ou uma geração que voltou ao altar da cruz antes que fosse tarde demais? E você? Ainda sente o fogo? Ainda ouve a voz que sai do trono? Ainda percebe o silêncio da cruz que grita nas madrugadas? Ou será que sua alma aprendeu a se calar diante do peso da eternidade, escondendo-se em distrações que não saciam? Olhe para dentro de si, não para sua imagem, não para sua aparência diante dos outros, mas para o lugar secreto do seu coração. Há ainda chamas ali, ou restam apenas cinzas frias de uma devoção esquecida? Você ainda chora na presença de Deus, ou o pranto se tornou memória distante? Ainda se dobra diante do altar, ou sua fé virou um hábito sem vida? Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio, que ainda grita. Essa não é apenas uma frase, é um espelho diante de você. A voz do trono chama, mas você responde. O silêncio da cruz sangra, mas você se deixa ferir. Essa é a pergunta que não pode ser adiada, porque o tempo não espera. David Brainerd escreveu: "Oh, como me sinto vazio quando Cristo não está perto. Prefiro morrer do que viver um dia sem a doce presença de meu Salvador." E você? Consegue dizer o mesmo? Ou aprendeu a conviver com a ausência, como quem acostuma-se a um quarto sem luz? Quantos dias passam sem que o coração se aperte pela falta da glória de Deus? Quantas noites silenciosas poderiam ter sido altares, mas foram apenas horas desperdiçadas? Jonathan Edwards, ao observar a vida breve de Brainerd, testemunhou algo que deveria nos quebrar. A vida de um homem que, mesmo na fraqueza, parecia carregar mais céu do que terra. Edwards escreveu que, ao lado dele, percebia-se um senso incomum da eternidade em cada palavra, como se o tempo tivesse perdido seu domínio. E você? Quando fala, o céu se percebe em suas palavras, ou são apenas frases vazias, sem peso, sem eternidade? Você ainda sente o peso do pecado, ou já aprendeu a justificá-lo? Ainda treme diante da santidade de Deus, ou sua consciência já se acostumou a conviver com aquilo que um dia lhe feria? O Espírito pergunta hoje, não como acusação, mas como clamor: onde está o fogo que um dia ardeu em você? A voz do trono ainda diz: eu sou o Santo. O silêncio da cruz ainda sussurra: consuma-se em mim. E você o que responde? Vai continuar a viver de memórias espirituais antigas, de lágrimas que secaram no passado, de experiências que não se repetem mais? Ou vai se quebrar agora, deixar que a palavra rasgue seu coração e o leve de volta ao altar? Brainerd escreveu: minha alma estava tão cheia de Cristo que nada mais parecia ter valor. E nós, que tantas vezes estamos cheios de nós mesmos, de distrações, de vaidade, de coisas passageiras, você pode dizer hoje que Cristo é o suficiente? Ou sua alma se perdeu em meio a coisas que não saciam? Não desvie os olhos. Este momento não é sobre os outros, não é sobre a igreja em geral, não é sobre a geração distante. É sobre você. O silêncio da cruz grita o seu nome. O trono ainda envia uma voz que lhe chama a despertar. O Espírito ainda toca, ainda arde, ainda fere, não para destruir, mas para salvar. Talvez você tenha se acostumado a cantar sobre a cruz sem nunca abraçá-la. Talvez você tenha falado do fogo
sem nunca se queimar nele. Talvez sua fé esteja mais em palavras do que em lágrimas, mas o Senhor o trouxe aqui para rasgar o véu do seu coração, para quebrar a indiferença, para acender novamente brasas que parecem apagadas. E você, vai ignorar? Vai continuar a sorrir para os outros enquanto seu coração se esvazia por dentro? Vai continuar a ouvir pregações como quem ouve histórias bonitas, sem nunca deixar que elas quebrem sua alma? Escreve aqui abaixo: eu quero voltar. Testemunha aqui: o Espírito ainda me visita. Deixe que sua confissão seja altar, porque cada palavra escrita em resposta é como uma pedra no memorial que você levanta diante de Deus. Brainerd chorava sozinho na neve, mas suas lágrimas ainda falam hoje. Edwards registrou esses gemidos e eles chegaram até nós como lanças de fogo. E agora, o Espírito quer que suas lágrimas também falem, que sua vida também testemunhe, que sua geração também desperte. Você não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento. Precisa apenas do toque de Cristo outra vez. Precisa apenas da certeza de que o fogo ainda pode arder. Precisa apenas voltar para o lugar secreto, onde o trono fala e a cruz grita em silêncio. E quando esse fogo voltar, quando sua alma for quebrada, então sua vida se tornará mais do que rotina. Se tornará testemunho vivo. Não importa quão breve seja, como a vida de Brainerd. Não. Importa quão escondida seja, como seus dias solitários entre os indígenas. Não importa quão frágil seja, como seu corpo enfermo. O que importa é que o céu se veja em você. Então, eu pergunto uma última vez: e você? Ainda sente o fogo? Ainda ouve a voz? Ainda se deixa ferir pelo silêncio que grita? Se sim, então volte. Se não, ainda há tempo. Ainda há cruz. Ainda há altar. Ainda há lágrimas. E agora, diante de tudo o que já ouvimos, diante da voz que ainda ecoa dentro de nós, não há como fugir do chamado que ressoa com poder e ternura, o chamado da cruz. O chamado de Cristo não é para um caminho confortável, não é para uma fé rasa ou para uma vida moldada apenas pelo que sentimos. O chamado de Cristo é radical, absoluto, inegociável. É o chamado ao altar. É o chamado à morte do eu. É o chamado à renúncia. É o chamado à cruz. E talvez você esteja ouvindo isso e sinta o coração estremecer, porque você sabe que em algum ponto da sua jornada, o altar foi deixado para trás. Talvez as lágrimas, que antes eram constantes, já não caem mais. Talvez as orações que antes eram cheias de fogo, agora se tornaram monólogos frios. Talvez as madrugadas de clamor foram substituídas por horas diante de distrações passageiras. Mas Cristo hoje estende as mãos e chama você de volta. Ele não chama com dureza para rejeitar. Ele chama com voz firme, mas cheia de amor. Ele chama com a ternura de quem morreu por você. Ele chama porque sabe que sem a cruz não há vida verdadeira. Não há glória sem Gólgota. Não. A ressurreição sem morte. E você precisa ouvir isso com toda clareza. Se você deseja vida abundante, precisa passar pela cruz. Se deseja vitória, precisa abraçar o caminho do Calvário. Não há atalhos, não há caminhos alternativos. A cruz continua sendo a porta estreita pela qual poucos entram, e talvez você esteja cansado de tentar viver pela sua própria força. Talvez esteja esgotado de buscar preencher o vazio com coisas que não satisfazem. Talvez esteja ferido, quebrado, sem forças. É exatamente nesse lugar que a cruz se levanta diante de você, não como condenação, mas como convite. O altar está vazio, esperando pelo seu retorno. O fogo ainda pode arder novamente, mas para isso você precisa se render. Precisa abrir mão. Precisa dizer: Senhor, eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu morro para mim, para que tu vivas em mim. Esse é o clamor que o céu espera ouvir. Esse é o grito que faz os céus se moverem. Esse é o som do arrependimento verdadeiro. Aquele que não é apenas remorso, mas mudança de direção, decisão radical. E você?
Até quando continuará distante? Até quando tentará carregar pesos que só podem ser deixados aos pés da cruz? Até quando insistirá em viver dividido entre o altar e o mundo? Até quando alimentará pecados secretos, feridas ocultas, máscaras que só sufocam a sua alma? Cristo chama você hoje, agora. E não é uma chamada coletiva apenas, é pessoal. Ele fala com o seu nome. Ele olha dentro dos seus olhos. Ele toca as feridas mais profundas que você esconde. E ele diz: vem, vem ao altar, vem de volta à cruz. Sinta o peso dessas palavras. Sinta o amor que atravessa cada uma delas. A cruz não é apenas um símbolo. É o lugar onde o Filho de Deus derramou cada gota de sangue para que você tivesse vida. Como então viver indiferente? Como então ignorar um amor tão grande? Não dá mais para viver como se nada tivesse acontecido. Não dá mais para empurrar esse chamado para amanhã. O tempo é hoje, a hora é agora. A renúncia dói, é verdade. Morrer para si mesmo é um processo doloroso. Mas só morrendo é que podemos ressuscitar. Só perdendo é que podemos ganhar. Só renunciando é que podemos ser cheios de uma vida que não se esgota. Porque o eu precisa morrer para que Cristo viva. O orgulho precisa ser crucificado para que a humildade de Cristo floresça. Os desejos carnais precisam ser sepultados para que o Espírito Santo reine em nós. Não há outro caminho. A cruz não é opcional. A cruz é necessária. E talvez você esteja dizendo: mas é difícil demais. Eu não consigo. E a resposta é: você não consegue mesmo. E nunca conseguirá pela sua própria força. Mas o Cristo que chama você também é o Cristo que capacita. O Cristo que pede a sua entrega é o Cristo que sustenta suas mãos quando você se ajoelha. O Cristo que convida você à morte é o Cristo que garante a ressurreição. Não se trata do que você pode fazer. Trata-se do que ele já fez. A cruz não é apenas exigência, é provisão. A cruz não é apenas peso, é graça. Volte ao altar. Volte ao quebrantamento. Volte à vida de oração. Volte às madrugadas de busca. Volte ao lugar onde sua alma se rendia sem reservas. Talvez você tenha deixado de lado a Bíblia aberta no quarto, as lágrimas derramadas em secreto, o coração em reverência. Mas hoje, Cristo está pronto para reacender em você aquilo que o mundo tentou apagar. O fogo não morreu, ele apenas foi abafado. Mas se você hoje voltar à cruz, a chama arderá novamente. E escute bem, não há vida sem cruz. Não há alegria sem entrega. Não há poder sem renúncia. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Essas palavras precisam ecoar dentro de você como um chamado eterno. Que elas queimem no seu coração até que você não consiga mais fugir. Que elas sejam como uma martelada santa em sua consciência até que você se ajoelhe e diga: Senhor, eu volto. Eu volto para o altar. Eu volto para a cruz. E nesse retorno, há lágrimas, há dor, mas há também um abraço. O Pai não rejeita o coração quebrantado. O Filho não rejeita aquele que volta. O Espírito não rejeita quem se rende. Pelo contrário, o céu se alegra. Os anjos celebram. A festa quando um coração retorna. E hoje pode ser o dia da sua volta. Hoje pode ser o dia em que sua vida toma um novo rumo. Hoje pode ser o dia em que você decide morrer para si mesmo e viver somente para Cristo. Então venha, venha sem medo. Venha com suas feridas, com sua vergonha, com seu cansaço. Venha com tudo aquilo que você carrega e coloque aos pés da cruz. Venha, porque o altar ainda está aberto. Venha porque o sangue ainda fala. Venha porque o amor ainda chama. Venha porque não há outro caminho. Venha porque o Cristo da cruz continua de braços abertos. Hoje, diante dessa palavra, o Espírito Santo sussurra em seu coração. Este é o momento. Este é o tempo. Volta. Volta para a cruz. Volta para o altar. Não endureça o seu coração. Não apague essa voz. Não resista ao amor que chama. Apenas renda-se. Apenas volte.
Apenas morra para si mesmo, para que Cristo viva em você. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Não há vida sem cruz. Esse é o chamado de Cristo hoje para você. Você não chegou até aqui por acaso. Se você escutou até o fim, é porque algo dentro de você reconhece que esta não é apenas mais uma mensagem, não é apenas mais um vídeo. É um chamado. É um sopro do Espírito Santo sussurrando no íntimo do seu coração. Acorda. O tempo é curto. O chamado é urgente. Muitos podem ouvir, mas poucos prestam atenção. Muitos podem assistir, mas poucos deixam o Espírito quebrantar a alma. Você foi alcançado porque Deus tinha uma palavra específica para você hoje. Ele não desperdiça momentos, não desperdiça encontros. Cada palavra, cada silêncio, cada pausa foi moldada para tocar exatamente onde você precisava ser tocado. Deus usou este vídeo para despertar você. Talvez você tenha passado por noites de escuridão, de silêncio profundo, de questionamentos. Talvez você tenha pensado que ninguém mais percebe suas lutas, que sua caminhada é pesada demais. Mas agora, ao chegar até aqui, é como se o céu tivesse se inclinado para dizer: eu vejo você, eu conheço você, eu não te esqueci. Isso não é coincidência, é propósito, é destino. É o convite de Deus para que você não apenas escute, mas responda, porque toda mensagem carrega um eco, e esse eco pede resposta. O que você fará com o que ouviu? Vai guardar apenas para si, ou vai compartilhar com quem ainda está dormindo, com quem ainda precisa ser despertado? Compartilhe com quem ainda está dormindo, porque há pessoas que só vão acordar quando alguém tiver coragem de sacudi-las com a verdade. Há amigos, familiares, vizinhos, colegas que estão caminhando como se tivessem todo o tempo do mundo, mas não têm. Talvez você seja a última trombeta que eles escutarão antes do silêncio. Talvez você seja a ponte entre a perdição e a vida. Não esconda o que recebeu. Não enterre o que o Espírito confiou a você. E se esta palavra tocou você, se em algum momento seus olhos arderam e seu coração se apertou, então este lugar é seu altar também. Aqui, você não é apenas um espectador. Você é parte de uma geração que ainda ouve a voz. Uma geração que não se conforma com o sono espiritual, que não negocia sua fé, que entende que cada lágrima é intercessão, cada suspiro é oração, cada passo é missão. Por isso, inscreva-se no Diário Missionário, não como quem apenas segue um canal, mas como quem se compromete com um altar. Aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Este não é um espaço de entretenimento, mas de despertamento. Não é palco, é trincheira. Não é palco, é campo missionário virtual, onde o Espírito continua chamando e levantando soldados da fé. E você é um deles. Não se engane. Quando o Senhor fala, Ele não fala para ocupar tempo. Ele fala para transformar destinos. Ele está chamando você para se alinhar, para se posicionar, para viver com propósito. Não apenas ouvir e esquecer, mas ouvir e obedecer. Não apenas sentir e deixar passar, mas sentir e decidir. A sua inscrição aqui não é só um clique. É uma declaração. É você dizendo: eu não vou caminhar sozinho. Eu quero estar onde a voz de Deus ainda ecoa. É você escolhendo se unir a uma família de intercessores, missionários, profetas e sedentos que não aceitam viver uma fé superficial. Então, compartilhe esta mensagem. Não retenha o que recebeu, porque talvez alguém, em algum lugar, precise exatamente desta palavra antes que seja tarde demais. O vídeo que você envia pode ser o milagre que alguém estava implorando em silêncio. Pode ser o consolo de uma alma aflita. Pode ser o despertar de um coração que estava à beira da desistência. E volte sempre. Não apenas por hábito, mas porque cada retorno aqui é como voltar a um altar onde o fogo não se apaga. Onde a palavra não é apenas falada, mas vivida. Onde cada encontro é mais uma chance de ouvir a voz que ainda chama. Há mais do que mensagens aqui, há um chamado que atravessa telas, que atravessa distâncias,
que chega até você agora. Não o ignore. Responda. Levante-se. Caminhe. Viva como quem entendeu que o tempo é curto e a missão é grande. Você não chegou até aqui por acaso. Deus usou este vídeo para despertar você. Compartilhe com quem ainda está dormindo. E lembre-se, aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu.